Olá meus pequenos, how are you? Today I will give you 5 tips to learn English. Eu vou te dar 5 dicas que eu usei muito para que eu pudesse aprender inglês, principalmente quando eu comecei a levar um pouco mais a sério, vamos dizer assim, porque eu estava morando nos Estados Unidos. Eu sei que muita gente gostaria, tem o desejo de aprender inglês, mas eu também compreendo que aprender uma nova língua é complicado, exige-se muito de nós, inclusive em tempo para que nós possamos aprender. Porém, eu quero trazer para vocês algumas dicas que eu utilizei no meu período de aprendizado. E é claro que até hoje eu as utilizo, visto que eu não tenho mais praticado tanto inglês como eu gostaria. Então vamos lá, pessoal. Agora é a hora da primeira dica, se liga aí. A primeira dica que eu dou para vocês é ouça músicas. Isso mesmo. As músicas, principalmente quando você busca a tradução delas, primeiro você tenta compreender alguns termos o máximo que você puder e depois você busca compreender a tradução, não literal, mas sim a essência da música. Muitas palavras você acaba aprendendo. Muitas palavras que hoje eu sei em inglês, eu aprendi, eu utilizei nos Estados Unidos, inclusive em momentos em que outros colegas não sabiam, em virtude de eu ter conhecido em música. Então eu acho que isso é bem bacana, é uma dica que eu dou sempre às pessoas. Ouça bastante música em inglês e tente interpretar as letras. É claro que tem certos tipos de músicas que você não vai conseguir entender assim tão facilmente. Como essa daqui, ó. Eu sei que é complicado no começo, mas assim, eu me lembro quando eu morava nos Estados Unidos, nós brincávamos, assim que nós chegamos, nós que eu falo é grupo de brasileiros, quando nós entendíamos o que a moça do trem estiver falando, aí significa que nós estamos bons, mais ou menos, no inglês. E com o tempo, realmente, principalmente por acostumar com a voz e tudo mais, você acaba entendendo depois tudo que a pessoa fala, né? Que a moça falava, no caso. Mas isso por quê? Porque nós estávamos ali, né, treinando o inglês para isso. Então, a dica que eu dou para vocês como primeira dica é ouça músicas. Ouça. A segunda dica que eu dou para vocês, essa é muito fácil. Vamos lá. A segunda dica, gente, é muito prática. Você usa o Instagram, o Facebook, o WhatsApp e outros aplicativos, né, que você utiliza diariamente, inclusive o seu celular, mude para a função inglês. Vai lá nas configurações, modifica para inglês, né, tanto dos aplicativos quanto do seu celular. É uma forma básica de você estar colocando as coisas que você utiliza normalmente no seu cotidiano em inglês. E aí você já vai aprendendo alguns termos que aparecem no seu cotidiano e que estão em inglês. Então é uma segunda dica que eu dou para vocês. Mude as funções, mude os seus aplicativos todos para a língua inglesa. É uma forma de aprender essa nova língua. Agora toma cuidado, porque eu me lembro que no começo uma vez eu fiz isso, gente, eu mudei para inglês. E depois para eu conseguir voltar para o português, quando eu precisei fazer uma coisa que eu não sabia em inglês. Então assim, depende muito do aplicativo que você vai mudar ou do que é que você vai fazer. Então cuidado quanto a isso, tá? Porque se você não sentir firmeza, se bem que hoje existem tutoriais para tudo, né? Mas se você não sentir muita firmeza em algum aspecto, não vai de primeira. Vai mudando aos poucos, muda um aplicativo ou outro, até que enfim tudo seu esteja em inglês. Terceira dica, vamos lá? Roda aí! A terceira dica é uma dica muito prática para quem já gosta. Assistir filmes e assistir séries em inglês. Essa é uma dica fundamental. Você assiste em inglês com legenda em português, depois muda com o tempo para a legenda em inglês, ou se você está bem iniciante, assiste o filme em português ou a série em português com a legenda em inglês, depois modifica para inglês com legenda em português, depois inglês com legenda em inglês e por último, só o inglês. E é muito legal. Depois que você começa a criar esse hábito, você, principalmente se for uma série, eu recomendo em série porque você se acostuma com a voz dos personagens, então muito você já se adequa, você adequa o seu ouvido à voz daquela pessoa e fica mais fácil de você compreender algumas falas. E é muito legal, porque hoje, quando eu vejo um filme traduzido, dublado, eu acho estranho, porque eu falo, não é a voz, não bate a voz com a pessoa,
ou a boca está se mexendo de uma forma diferente. Então é muito legal por conta disso. Então uma outra dica para vocês é essa: assista séries, assistam filmes com legenda, mas em inglês, né? O filme em si é em inglês, a não ser que você esteja começando a assistir séries, assistir filmes, porque muito do cotidiano, muito da fala usada coloquialmente no dia a dia está nesse tipo de fala na série ou no filme. Quarta dica, vamos para ela? Vamos lá. Quarta dica. A quarta dica é: utilize um aplicativo simples, básico, para você também treinar o inglês. Porque essas dicas que eu dei para vocês agora não tem muito a questão da escrita, né? Mais a fala, mais o listening, né? Mais de ouvir, e pouco também do falar. Então utilize aplicativos que tem um que eu usei algumas vezes, inclusive quando eu dei aula, era o Duolingo, que eu achei bem bacana. Não sei como está hoje a questão de modificações, atualizações desse ou outros aplicativos. Talvez eu faça mais pra frente um vídeo dando dicas de aplicativos. Mas inicialmente eu acho muito legal esse Duolingo, que é o que eu recomendo, que eu já utilizei, ou qualquer outro aplicativo que te auxilie no método, né, tenha um método, crie uma rotina de estudos, porque isso também é fundamental, gente. Não adianta você ficar um dia inteiro estudando e depois ali só 2 anos voltar a fazer isso. É necessário se ter uma rotina para você poder aprender uma nova língua, ou seja lá o que for. Outra coisa, nessa questão de aplicativos da quarta dica, eu incluo para vocês a questão da leitura, tá? Porque é fundamental que você, para estar fluente na língua, você não só fale, você não só ouça, você também tem a parte da escrita, né? Talvez não perfeita, nós não temos nem na nossa língua materna, mas que você tenha uma boa escrita, uma boa leitura. E a quinta dica e última dica, não tem como ser outra: pratique a sua fala. Speaking. Você precisa falar. Você precisa treinar a fala. Ouvir é bom, né? Ler é bom, compreender alguns termos é bom. Escrever é ótimo, mas precisa falar. Porque no mundo em que nós vivemos é um mundo de falantes, né? Não é um mundo ouvinte apenas, é um mundo de falantes também. Então você precisa falar, você precisa expressar, não só por escrita, não só lendo, né? Mas assim, falando. Então fale. Como, Marcos? O que você recomenda? Procura um colega, procura um grupo de estudos, ou aí vale também a escola de inglês, que eu super apoio, né? Eu estudei durante 5 anos da minha vida em escola de inglês. Claro que a minha maior aprendizagem do inglês foi quando eu estava nos Estados Unidos, porque eu estava imerso na língua, na cultura e tudo mais. Porém, eu aprendi muito na escola de inglês. Talvez tivesse aprendido mais se eu levasse, aliás, mais a sério na minha época de adolescência. Porém, eu recomendo também as escolas de inglês, sou professor de inglês, então também recomendo essa questão. Mas, para nós finalizarmos, pratique o seu inglês e do jeito que você puder, com pessoas, com amigos, talvez fazendo Skype com alguém, pratique o inglês falando também. Essa é a quinta dica. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta a página, ative o sininho para receber notificações. E se você tiver mais alguma curiosidade ou gostaria de alguma coisa específica que você quer me perguntar em relação ao inglês ou outros vídeos que eu postei aqui, só escrever um comentário que, se eu puder, é claro que eu estarei fazendo algo ou tentando responder às suas expectativas ou às suas dúvidas. Um grande abraço. Tchau, tchau. Shhh, tô gravando. Essa produção, viu?